Olá pessoal, eu sou Maria do canal Terapia com Plantas. Hoje eu queria apresentar para vocês a minha coleção de caládio e está tirando a dúvida de muitas pessoas que não têm experiência com essa espécie e acaba perdendo o seu, por mais simples que seja, tá? Hoje em dia tem milhares de caládio, antigamente existia só os nativos, hoje em dia existem vários híbridos com as cores maravilhosas. É uma exuberância de cores que dá para você fazer sua coleção e completar a sua coleção no ambiente onde você mora, ou que seja dentro da sua casa, ou que seja em apartamento, ou que seja em uma varanda, desde que você tenha uma claridade correta para estar cultivando. E aqui nesse vídeo eu vou estar ensinando vocês o cultivo correto dela e estar passando para vocês as dicas valiosas para vocês não perder a espécie de vocês, ok? Então bora lá pro vídeo. Antes, primeiramente, eu queria mandar um abraço gigante a todos os inscritos, dizer que eu estou muito feliz que o canal está crescendo. Mandar um beijo gigante pessoal do Instagram, pessoal do meu grupo do WhatsApp, pessoal, um beijão carinhoso. Meus alunos da consultoria, vai aqui aquele abraço carinhoso, muito obrigado. E o pessoal do Facebook. Bora lá pro vídeo, pessoal. Quero tirar a dúvida de vocês a respeito dessa espécie aqui, que tem muitas pessoas que têm dúvidas sobre elas, até porque está saindo muitos híbridos e os híbridos eles são um pouco mais sensíveis do que os nativos. Os nativos eles são mais fáceis de cultivar e os híbridos eles têm um pouquinho de dificuldade, não tanta, mas tem. Os caládios são da família das aráceas, tá? Eles são encontrados na América do Sul e na América Central, tá? Em uma parte do Brasil e nos países vizinhos, tá? Ao Brasil ele também é encontrado. Cresce em florestas úmidas, ele gosta de lugar úmido e quente. O local mais propício para o caládio é um local úmido e quente. E em beira de riacho também você encontra ele. Ele é uma planta que ele entra em dormência no inverno, tá? E eu vou estar fazendo o vídeo agora para vocês, mostrando para vocês a minha coleção. E quando ela entrar em dormência, eu vou estar trazendo o vídeo aqui mostrando para vocês o procedimento que eu faço quando eles começam a entrar em dormência. Ou eles saem da dormência no início, no final do inverno, já começa a brotação nos bulbos deles. Ele é uma planta bulbosa, tá? Para quem não sabe, bulbo é uma raiz que dá embaixo da terra, em forma de uma batata peluda, tá? Parece raiz, quem conhece raiz de inhame, tá? Então ele dá essa batata embaixo da terra e dali surgem as folhas. Então quanto mais bulbo você tiver, mais folha o seu caládio vai ter. É uma dúvida de muitas pessoas que adquirem uma muda nova e ela querer que essa muda enche o vaso rápido. Para essa muda encher o vaso rápido, essa planta tem que propagar raízes. Para essa planta propagar raiz, você precisa fazer a adubação correta, a claridade correta com a rega correta. Porque se você apodrecer as raízes, ela não vai produzir raiz e não vai produzir folha, tá? Então cautela com a rega. Então eu vou falar para você os cuidados que você tem que ter com a sua espécie para você continuar tendo uma planta bonita e saudável, tá? Então bora lá, rega, cautela com a rega. Ele gosta de ambiente, ele gosta de um substrato úmido, mas ele não suporta encharcamento. Se você formar um barro na superfície dele, ele vai apodrecer e você vai perder. Então ele tem que ser você tem que colocar um substrato drenante, mas não pode ser um substrato que seque, tá? Ele não aguenta substrato esturricado, porque se ele esturricar, as folhas vão queimar e você vai, quando ele nasce uma folha, a outra queima. E aí você sempre vai estar com ele com pouca folha. Você mantendo essa rega adequada, ele vai encher o vaso. Muitos se falam que ela é uma planta de meia sombra, tá? Para quem não sabe, meia sombra é 4 a 6 horas de sol. Tá? 4 horas de sol. Só que se você morar no estado muito quente e você colocar ela em 4 horas de sol, esse sol ele vai queimar as folhas dela, vai ter queimadura nas folhas. E as folhas delas não vão ficar com a tonalidade, o colorido delas não vai ficar aquele colorido tão exuberante. Ele vai ficar um colorido desbotado, tá? Eu vou mostrar pra vocês uma aqui minha, que ficou nesse sol que deu aí alguns meses pra trás aí, que saiu do normal, que todo mundo sentiu, o planeta inteiro, tá? E as folhas sentiram, elas ficaram bem desbotadas, é a mesma planta, mas nem parece, porque aqui ó, uma folha bem vermelhada e outra bem desbotada, é a mesma planta. Então o que acontece? Se o excesso de sol, ele vai desbotar a folha delas e vai ficar aquelas folhas queimadas, tá? A borda da folha vai ficar queimada. Então eu te aconselho, se você morar no estado muito quente,
tá? Esses que tem a temperatura muito forte, você proporcionar o sol da manhã para ele, porém umas 4 horas de sol da manhã, tá? Ou umas 3 horas do sol da tarde, tá? Umas 4 horas do sol da manhã ou umas 3 horas do sol da tarde. O meu aqui, que eu moro em Minas Gerais, o meu fica no sol pleno. A minha coleção ela fica no sol pleno. Porém, o meu clima aqui é ameno, tá? Só que igual eu já volto e repito para vocês, como eu falei anteriormente. O que acontece? Esse calor que teve alguns meses passados, elas sentiram, tá? Elas sentiram. Então, elas estavam nessas 6 horas de sol e eu tive que tirar algumas e passar para dentro do terraço porque elas começaram a queimar. Então, o que acontece? Se você morar no estado muito quente, você tem que ter cautela com a claridade para essa planta. Muitos gostam de cultivar ela dentro de apartamento, dentro de casa. Gente, todo ser vivo necessita da luz solar. O caládio ele é uma planta de sol, ele não é uma planta de sombra, tá? Então, ele precisa da claridade solar direto em cima dele. Tá? Não é luz filtrada, não é luz indireta, não é luz difusa, é o sol direto em cima dele. Ele precisa desse sol direto batendo nas folhas dele, contando que esse sol seja pouco, tá? Seja uma quantidade pouca, poucas horas de sol. Se você morar no estado de clima quente, igual eu já falei pra vocês, o meu pega sol pleno, porém eu moro no estado de Minas Gerais, tá? Agora, se você morar no estado quente, então você proporciona a quantidade adequada de sol para o seu caládio, porque se você colocar ele dentro do apartamento e não propagar e não proporcionar a quantidade de sol adequada que ele necessita, o que é que vai acontecer? Ele não vai dar a quantidade de folha necessária que vai ficar do seu agrado. Tá? Então, o que vai acontecer? Ele vai ficar estiolado, vai dar aquela haste comprida, vai dar uma folha lá na ponta, porque ele vai estiolar em busca da claridade, e na borda dele embaixo vai ficar lotado de folhas menores. Essas folhas menores não vão desenvolver. Não adianta você adubar, não adianta trocar, não adianta fazer replantio, não adianta nada, que essas folhas de baixo elas não vão crescer se ele não tiver essa claridade adequada. Às vezes, costuma acontecer... as folhas maiores fazem sombra nas folhas de baixo. E as folhas de baixo não crescem, mesmo o caládio ficando em sol pleno. Agora, imagina você pegando ele e colocando ele no local que ele não vai pegar a claridade correta. Então, se você morar em um apartamento, aproxime ele o mais próximo de uma janela que pegue sol. E deixa ele lá. Ou então, você vai ficar com um apartamento. Eu tenho um aluno meu que o caládio dele não sai de 2 folhas. Tá? Eu falei com ele, aproxime ele da janela. Ele mora num apartamento na beira do mar. Tem uma cobertura maravilhosa, tá? Mas as plantas dele, ele esconde as plantas tudo que acha que o sol vai queimar as plantas. A planta de sol, ela necessita de sol, tá? Então, eu falei com ele, aproxima esse caládio mais próximo dessa vidraça. Então, o que acontece? Quando você aproxima as folhas, pega a coloração correta, tá? A haste delas ficam bem firme aqui, ó. Não fica aquelas hastes dobrando para baixo, quando o seu caládio começa com aquelas hastes bamba dobrando para baixo, porque é falta de sol, porque ele está estiolando aqui, ó. Os meus todos resistentes, ó. Todos com as hastes resistentes, todos. Então, o que acontece? Isso aqui é a claridade que eu proporciono para ele correto, tá? E a rega correta, tá? Agora, vamos falar sobre o substrato. O caládio ele não é uma planta exigente, a não ser os caládios híbridos. Os caládios híbridos eles são um pouco mais frágeis. Além de ser mais frágeis, eu vou estar mostrando vocês, eu tenho aqui, o crescimento dele é bem lento. Então a pessoa pega e acha que é problema da planta e ataca adubo, troca substrato e um monte de coisa desnecessária, tá? O substrato dele você pode colocar uma terra de quintal e misturar com areia. Você pode colocar uma terra de quintal, colocar um adubo de curral. Ele não é uma planta exigente, ele nasce em qualquer lugar, tá? Qualquer lugar, qualquer substrato que você coloca, o caládio ele nasce. Desde que não seja um substrato argiloso, para não ficar barrento e ele apodrecer os bulbos na época que ele estiver em dormência, tá? Ele entra em dormência na primavera, no inverno, no início do inverno, tá? E no final do outono, no outono ele já começa a perder as folhas. Final do verão ele já começa a perder as folhas. Aí você faz o corte dessas folhas, remove as folhas velhas que estão nele, remove todas as folhas e leva o vaso. O meu aqui eu faço o seguinte com ele. Eu removo todas as folhas que estão nele, independente de ser folhas bonitas ou não, tá? Isso no início do inverno. Eu vou lá, removo tudo. E pego o vaso, ele entra pra dentro da minha varanda e coloco embaixo do tanque. Aí esses vasos ficam ali ó, o inverno inteiro. Aí quando vai no final do inverno, início da primavera, quando eu vou lá retirar, eles já estão começando a rebrotar. Aí eu vou e faço a adubação e só coloco no sol. Mas o que você usa nesse adubo? Eu uso nesse adubo ou a torta de mamona, tá?
a torta de mamona, ou algum adubo que você tenha à base de nitrogênio, tá? Porque o nitrogênio, ele é para folha, tá? Nitrogênio, ele é para a parte foliar da planta. Então, o que acontece? Para a parte do crescimento, ele coordena o crescimento da planta. Então, o que vai acontecer? No você fazer o adubo com nitrogênio, ele vai produzir mais folha, se ele tiver mais bulbo. E aí você leva para o sol. Leva para o sol e aí ele vai te dar quantas folhas o bulbo dele tiver, quantos bulbos tiver gerado, as folhas que virão nele, tá? Então, o que acontece? Os meus, todos, eles ficam nessa varanda lá embaixo, dormindo o inverno todo. Quando entra a primavera, eu trago os vasos para a claridade, que é para o sol, eu já coloco direto no sol e faço a rega e faço a adubação. Agora, no substrato, voltando ao substrato que eu estava falando para vocês, ele não é uma planta exigente, tá? Mas, quando você for levar essa planta pro sol, ela vai necessitar de uma adubação para fortalecer as raízes dela, para ela estar produzindo folha nova para vocês, tá? Então, essa adubação ela é feita todo final de inverno. Todo final de inverno, quando começar a brotar as folhas, você vem e faz a adubação. É uma planta que adora a cochonilha, adora ela. Se ela não tiver a claridade adequada, se ela não tiver a ventilação adequada, ela vai ficar lotada de cochonilha aqui atrás, as folhas vão enrolar, vão secar a borda e você vai achar que a água vai tacar água e a cochonilha ou na raiz, tá? E a cochonilha, ela também desenvolve em substrato seco demais. Então, se você deixar o substrato da planta seco demais, os caládios, eles vão produzir a cochonilha de raiz na raiz e ele não vai desenvolver folha. E as folhas que vier vão vir aquelas folhas enroladas, lotadas de cochonilha. Então, o que faz ele propagar a cochonilha? É a claridade incorreta. Quando você dá a claridade incorreta para ele, ele vai ficar lotado de cochonilha na parte traseira e na superfície embaixo do substrato, tá? Agora vamos lá, a poda dele. A poda ele não é uma planta que necessita de poda, é só uma poda de limpeza quando as folhas velhas começam a secar, você vem com a tesourinha ou com a própria unha. Porém, pessoal, essa planta é uma planta tóxica. Quando você for manusear o caládio, por favor, lave as mãos. Assim que você fizer a poda, assim que você fizer a adubação, assim que você fizer o replantio, lave as mãos, porque o caládio ele é uma planta tóxica, tá? E não pode ficar perto de animal, não pode ficar perto de criança. É uma planta que ela tem que ter constante observação se você tiver criança ou animal em sua casa, tá? Porque os gatos, por exemplo, eles adoram planta e o gato chegar e ele cavar o substrato dela e ter contato com o bulbo dela, ele pode desencadear alguma alergia e você não saber de onde que tá vindo e vir a perder seu animal. Então, preste bastante atenção onde você vai cultivar essa planta, tá? O replante dela, eu já falei, não precisa de fazer replante, é só você remover o vaso. Agora, quando o vaso começar a ficar lotado demais, aí se você quiser passar por um vaso maior, você pode. Mas os meus tem anos que estão no mesmo vaso, inclusive eu tenho caládios aqui que estão plantados em latas, tá? Ele ama a lata. Quem gosta de fazer plantinha em latinha, pode plantar o caládio em lata, que ele adora lata, porque ele ama o ferrugem da lata. Parece que faz ele propagar mais raízes e ele desenvolve mais rápido, tá? Ele em lata, eu já reparei que ele desenvolve mais rápido. Então, eu tenho aqui alguns plantados em lata, aquelas latas de tinta, aqueles galãozinhos de tinta, eu encho de terra e planto eles. Ou você pode plantar em cuia, você pode usar pendurar essas cuias. Qual que é como você pode usar o caládio? Você pode usar ele para fazer bordadura em jardim, você pode colocar ele em jardineiras, tá? Colocar ele em jardineiras, principalmente os caládios menores, existe caládios mini, você pode fazer, colocar eles em jardineira, em borda na beirada da janela, fica maravilhoso, tá? Plantar embaixo de árvores, ele dá uma bordadura maravilhosa, ele ama ficar embaixo de árvores, dá uma bordadura, esse colorido aqui embaixo de uma árvore fica maravilhoso. Tá? É uma planta que você pode cultivar ela, você tem várias formas de cultivar essa planta e ter uma planta sempre bonita, tá? Agora vamos lá para propagação dessa planta, tá? Como que faz a propagação dessa planta? Através da divisão da touceira dela, tá? Ou os bulbos, você vai pegar o bulbo, igual eu já falei, bulbo é a raiz, aquela raiz tuberosa que tem, é uma batata que fica embaixo da terra. Você vai pegar dividir aquelas batatas e plantar em outros vasinhos, tá? Você vai esperar você vai dividir a batata, esperar ela se secar, tá? De um dia para o outro e vai lá e preparar o substrato, plantar, tá? Isso no início da primavera.
Não vai me fazer isso no inverno não, porque esse bulbo não vai desenvolver, ele vai apodrecer embaixo da terra e você vai perder ele. O máximo que você pode fazer é pegar esse bulbo, enrolar ele no papel, deixar ele no canto e no início da primavera fazer esse replantio, tá? Pessoal, eu espero que eu não tenha deixado dúvida a respeito dos caládios, tá? Vou estar aqui mostrando para vocês um que eu estarei falando dele no vídeo separadamente, que é esse aqui, tá? É o Red. Eu estarei falando dele no vídeo separado. Fique atento aos vídeos. Vou deixar na descrição aqui embaixo o vídeo desse Red. Ele é maravilhoso, é um caládio maravilhoso, ele é importado. E eu vou estar deixando as características dele aqui, para que se você tiver o seu, ou você quiser adquirir o seu, ele é uma ótima opção para a sua coleção. E agora eu vou trazer a câmera aqui e mostrar para vocês de perto a minha coleção, que é simples, mas que eu amo do fundo da minha alma, porque os caládios são maravilhosos, esse colorido que, olha, exuberante, que ilumina qualquer ambiente, que alegra qualquer ambiente com essas cores maravilhosas, ó. Desde que você não tenha criança em casa, se tiver cuidado com sua criança, ok? Olha aí, pessoal, minha coleção. Esse aqui é o Red, tá? Eu estarei fazendo o vídeo dele separado para vocês, fique atento no canal aí, tá? Eu vou deixar na descrição aqui embaixo, tá? Como eu falei para vocês, aqui, ó, olha a folha dele, ela teve aqui, ó. Isso aqui por conta do sol em excesso, aí ela ficou dessa cor aí, tá? Mas é a mesma planta, ó, tá? E esse furadinho aí, ó, é uma chuvinha de granizo que deu aqui, deu uns buraquinhos. Aqui, ó, pegou aqui na beiradinha, depois eu estarei fazendo a poda de limpeza. Mas eu fico com dó de ficar arrancando, porque os caládios são muito lentos, né, pra poder vir folhagem nova neles, então eu não gosto muito de ficar removendo, não. Tá? Tem esse outro aqui, ó, que é um híbrido também do Red. Eu estarei falando dele no outro vídeo. Olha esse aqui, maravilhoso, ó. Olha que lindo esse, com umas pequenas manchas rosa. Muito lindo. Esses caládios híbridos, esses são maravilhosos. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu terei o maior prazer em responder. Vai aqui o meu abraço a todos. Até o próximo vídeo, pessoal.